Shibo, a China e os extraterrestres. Segunda parte, fatos incontestáveis. Introdução. O fenômeno UFO pode bem consistir em um desses apaixonantes domínios do futuro, e seus estudos nos revelam fascinantes panoramas dos tempos por vir, ainda que sobre o pano de fundo do mundo moderno, ele parece tão incongruente quanto a televisão teria aparecido a Platão. J. Allen Hynek. Numerosos relatos de observação que me chegam nos mostram de maneira eloquente que, durante os tempos modernos, a China foi visitada por estrangeiros do espaço. Grande número desses casos me parecem extraordinários e constituem elementos importantes para os ufólogos mundiais. Em suas incessantes pesquisas sobre os OVNIs, certos eventos ocorridos na China merecem uma pesquisa mais aprofundada e um estudo científico. Entretanto, faltam os recursos necessários. Ainda não se começou um trabalho desse gênero. De minha parte, contento-me em apresentar objetivamente os casos que acho interessantes. Capítulo 1. Relatórios do Exército. Numerosos casos mostram que os OVNIs nutrem grande interesse pelos aviões, navios de guerra e outras instalações militares chinesas. Verão de 1968. Desordem nos instrumentos eletrônicos. Em muitos casos, nota-se que os OVNIs podem cortar a ignição dos motores de automóveis e atrapalhar o funcionamento de instrumentos elétricos ou eletrônicos. Eis um exemplo. Durante o verão de 1968, 4 canhoneiros da guarnição naval da cidade de Luda, província de Liaoning, no norte da China, patrulhavam o mar não muito longe da costa. De repente, os soldados descobriram um objeto luminoso de cor dourada e de forma oval que voava rasante à superfície da água com uma velocidade inacreditável. Pouco tempo depois, esse objeto desapareceu à direita da flotilha. Quase ao mesmo tempo, todos os radares e as instalações de telecomunicação sem fio dos 4 canhoneiros entraram em pânico. Os barcos continuaram a patrulhar durante uma meia hora e constataram que os 2 grandes navios de guerra avançavam contra eles. O comandante da flotilha deu imediatamente ordem a seus homens para que se apresentassem para o combate. A situação estava muito tensa. Nesse instante crítico, os instrumentos de comunicação voltaram a funcionar normalmente. Tendo podido, portanto, fazer contato com os 2 navios, o comandante da flotilha descobriu que eles faziam parte da mesma frota que a sua. Antes, os guarda-costas haviam visto esse objeto voador não identificado aterrissar sobre a costa. Os soldados o haviam metralhado, mas ele tinha desaparecido misteriosamente. Fim de outono de 1968. Um OVNI grande como 2 casas. Sou operário da fábrica de instrumentos de controle elétrico de Pequim. Em 1968, eu era soldado no departamento militar do governo do distrito de Tongxian, cidade de Pequim. Uma noite de outono, eu estava de serviço no posto avançado. Por volta das 2 horas da manhã, constatei, de repente, a uns 400 metros no céu diante de mim, uma bola luminosa do tamanho de 2 casas. Ela era de um vermelho forte e voava do sul para o norte, mais lentamente que um avião de carreira. 15 minutos depois, o OVNI desapareceu. Outono de 1968, um OVNI leitoso sobrevoava o grande deserto de Gobi. A pedido de Hang Yu-wing, oficial de Estado-Maior de um instituto militar, o redator-chefe adjunto de exploração OVNI, Shibo, teve uma entrevista com ele. Sua conversação foi sobre objetos voadores não identificados. Shibo: recebi uma carta pedindo-me uma entrevista sobre o que o senhor viu no deserto de Gobi. Estou muito contente por poder conhecê-lo. Hang: eu também li seus artigos publicados em sua revista, que atrai minha atenção e me intriga sempre. Sei que o senhor é um famoso pesquisador do problema dos OVNIs em nosso país. Gostaria de confiar o que vi no deserto de Gobi. Shibo: posso fazer uma gravação? Pergunta Hang: claro que sim. Shibo: obrigado. Fala-me detalhadamente. Hang: quando eu trabalhava na província de Xinjiang, vi 4 vezes um OVNI. A primeira vez foi em agosto ou setembro. Esqueci a data exata. Após o jantar, muitos camaradas do instituto e eu estávamos sentados em pleno deserto tomando a fresca.
conversando. De repente, constatamos no céu, ao norte, um objeto luminoso leitoso, grande como uma bola de voleibol. Dirigiu-se para o leste, a sua velocidade aumentava sem cessar. Atrás desse objeto voador não identificado havia um rastro branco, igualmente luminoso. Quando chegou justamente acima de nós, percebemos claramente que ele tinha um diâmetro de 1,5 metros. Não ouvimos nenhum ruído, ele deu uma guinada para o norte, e nós pudemos constatar a traseira de sua parte principal, onde percebemos uma coroa vermelha como um fogo de um aquecedor. Essa coroa cintilante rodava no sentido contrário às dos ponteiros de um relógio. A velocidade de rotação não era grande. Quanto tempo durou sua observação? Pergunta. Hang, a olho nu podemos ver bem esse objeto voador. 10 minutos mais tarde ele caiu num lugar não muito distante de nós. Há outras testemunhas? Pergunta. Hang, imediatamente telefonei ao pessoal de serviço que se encontrava num posto a 200 km de nosso instituto para perguntar se eles haviam visto qualquer coisa luminosa. A pessoa do outro lado da linha me respondeu que os soldados no interior do posto haviam todos visto um objeto de forma arredondada, luminoso, brilhante, leitoso, se dirigindo para o norte, e que ele havia possivelmente caído na cadeia do Tian Shan. Recebi vários relatos de observação descrevendo homens surgidos sobre Gobi. O senhor poderia relatar-me suas outras 3 observações? Pergunta. Hang. Entre 1966 e 1970 eu tive a alegria de observar 3 OVNIs, mas não houve nada de particular. Vi simplesmente 3 bolas luminosas zigue-zagueando no céu diante de mim. Começo do verão de 1970, uma música incompreensível. O departamento do Kuro, Sociedade Chinesa de Pesquisa sobre OVNIs, da província de Fujian, nos enviou muitos relatos de observação, dos quais um nos interessou muito. Um dia, no começo do verão de 1970, por volta das 22 horas, um camponês do distrito Taining, província de Fujian, viu em seu caminho de volta um objeto metálico voador em forma de disco que descia assobiando pela colina. O objeto lançava uma luz verde muito brilhante. Assim que pousou sobre a colina, ele se pôs a emitir uma música incompreensível. Achando aquilo muito estranho, o camponês correu para fazer um relatório ao chefe da aldeia. O responsável pelas forças armadas sediadas na região mobilizou sem demora centenas de militares para cercar a colina. Nessa noite o céu estava encoberto e negro como tinta. Os soldados pensaram que seria difícil encontrar o objeto na vastidão da floresta. Decidiram esperar. Mas ao fim de uma hora o objeto voador, lançando uma possante luz branca, rompeu o cerco dos soldados e subiu rapidamente ao céu. Os soldados ficaram todos boquiabertos. O responsável pelas forças armadas locais tornou-se agora comandante adjunto de uma região militar. Quando ele evoca o que se passou naquela noite, afirma que naquele momento nas redondezas não havia nenhum avião em voo. Esse chefe que deseja manter o anonimato sublinha. Quando os homens chegaram à colina, viram luzes se acender na floresta, mas não ouviram a música de que o camponês falou. Entretanto, esse camponês era conhecido por sua honestidade e não procurava publicidade. Não se tratava absolutamente de um embromador. O mesmo distrito, Taining, presenciou 2 outros OVNIs, o primeiro no início de setembro de 1972, o outro em dezembro de 1976. Nos 2 casos foi às 9 horas da noite. As testemunhas se contam a centenas. Em setembro de 1972, viu-se uma bola luminosa azulada seguida de um rastro brilhante que sobrevoava a cidade do distrito. Os funcionários e os operários da usina de amoníaco sintético, como também os habitantes das redondezas, constataram o fenômeno. Quanto ao OVNI de dezembro de 1976, lançava brilhantes luzes brancas e iluminou um cinema do ar livre, como em pleno dia. Todos os espectadores foram testemunhas. Em 16 de outubro de 1971, um OVNI em forma de cisterna. Eis um relato de observação que um amigo do exército nos transmitiu em 1980. O autor do relato é um oficial, engenheiro da unidade 57603, e ao seu pedido mantendo seu nome em segredo. Chamo-me X, sirvo na unidade 57603 do Exército Popular de Libertação da China. Tenho agora 45 anos. Em 1971 vi um OVNI. Confio-lhe meu relato.
Aproximadamente às 2 horas da tarde, dia 16 de outubro de 1971, eu andava na calçada esquerda de uma rua da cidade de Xiaoyang, província de Liaoning. Levantei a cabeça ao acaso e vi, para o meu grande espanto, um engenho voador estranho em forma de cisterna. Estimei que sua altura era de 4 ou 5 metros e seu diâmetro de 2 a 3 metros. Estava no céu a uns 400 ou 500 metros do solo. Era um engenho de metal reluzente que voava ao longo da rua sem fazer barulho. Sua velocidade era igual à dos automóveis. Ele girava sobre si mesmo lentamente. Parei para vê-lo melhor, e os transeuntes me imitaram. Todos na rua o contemplaram durante 1 minuto, depois ele desapareceu. Era 16 de outubro, véspera do último dia de minhas férias. No dia seguinte eu deveria retornar à minha unidade. Nesta época, a situação internacional estava muito tensa. Fazíamos preparativos diante da previsão de uma guerra. Pouca gente andava pela rua e todos os que viram o engenho não ficaram muito chocados. Quando eu o vi, julguei imediatamente que aquela coisa pesada deveria estar suspensa por um helicóptero. Levantei-me a olhar para o alto do engenho voador, mas nada vi, nem ouvi o barulho de um helicóptero. Outra ideia me veio então. Seria possivelmente um aparelho de reconhecimento lançado recentemente por nossas forças armadas? Voando sem fazer nenhum barulho, parecia muito moderno e avançado. Olhei-o atentamente até seu desaparecimento. Muito tempo depois tive vontade de confiar-lhe este relato, mas, temendo ser ridicularizado, sempre hesitei. Há alguns meses li no jornal um artigo que o senhor escreveu. Senti-me encorajado e decidi enviá-lo. O senhor não está pensando que sou desequilibrado, não é? Pergunta. Afirma a veracidade de tudo que descrevi, creia-me. Fim de outono de 1974. Uma grande laranja no ar. O 15, velho combatente do Exército Popular de Libertação da China, há pouco tempo passou a interessar-se pelos olhos. Escreveu ao escritor ufólogo Shibo para pedir-lhe uma entrevista. Shibo encontrou em 23 de novembro de 1981. WK. Não quero incomodá-lo, mas há muito tempo pensava contar-lhe o que vi numa noite de outono de 1974. Shibo, por favor. WK. Evidentemente, tentarei ser breve. Em 1974, eu pertencia ao Exército. Minha unidade estava sediada em Liangshaoding, distrito de Jinxiang, na península de Liaodong, isto é, na província de Liaoning. Uma noite eu estava de serviço e observei no céu a noroeste uma enorme laranja, 3 vezes maior que a lua cheia. Esse objeto desconhecido em forma de laranja lançava luzes da mesma cor e estava envolvido por uma névoa e se deslocava lentamente. A princípio acreditei sofrer alucinações. Esfreguei várias vezes os olhos e percebi que era realmente uma coisa voadora que desapareceu 3 ou 4 minutos mais tarde. Shibo, há outras testemunhas? Pergunta. KW. Creio que não, pois não ouvi ninguém falar desse fenômeno. Como não quero ser ridicularizado, faça o relato apenas ao senhor. Fim de outono de 1975. Um soldado chinês sequestrado por um OVNI. Todos sabem que em 25 de abril de 1977, no Chile, o cabo Armando Valdez desapareceu em plena noite sob os olhares de seus soldados. Este caso não é o único. Demos um exemplo antigo na primeira parte deste livro. Eis um outro interessante. No final de outono de 1975, uma noite aconteceu algo deveras chocante. À porta do quartel de um batalhão do Exército Popular da China, sediado no distrito de Jiangxi, província de Yunnan, o quartel era guardado por 2 soldados. De repente, eles viram diante de si um imenso objeto voador em forma de disco. O objeto era vermelho alaranjado, girava sobre suas cabeças como se estivesse viajando ou espionando o quartel. Um dos soldados entrou no campo para dar o alarme e o outro ficou diante da porta. Alguns minutos depois, quando o chefe do batalhão chegou com seus homens, o soldado que havia ficado fora desaparecera. Todos os oficiais e soldados do batalhão procuraram, tanto no interior quanto no exterior do quartel e nas redondezas. Mas seus esforços foram vãos. Algumas horas mais tarde, 4 soldados foram reforçadas as sentinelas. Se surpreenderam com um gemido que vinha de trás deles.
Voltaram-se para trás e, estupefatos, viram seu camarada desaparecido que suspirava ao pé da porta. Dirigiram-se para ele e ficaram espantados ao constatar que suas sobrancelhas, seu cabelo e sua barba estavam longos, como se muitos dias tivessem passado. Ao despertar, o soldado deu mostras de ter perdido a memória. Não se lembrava mais de nada. Outro fenômeno chocante, seu relógio tinha parado. Mas como não se tinha um calendário, não se pode saber quantos dias o soldado passara fora. O exame estabeleceu que sua arma e seu relógio emanavam leve magnetismo. Fizeram-se muitas pesquisas sem poder explicar o fenômeno. Início de novembro de 1976, reunião perturbada por um visitante desconhecido. Li Hongxi, chefe de uma unidade do Exército Popular de Libertação da China, nos fala de sua observação. O fenômeno se passou no começo de novembro de 1976, próximo de nosso quartel, que se situava em Xisazlin, cidade de Changjiakou, província de Hebei. Uma tarde, os soldados de nossa tropa, reunidos no pátio diante do nosso acampamento, escutavam a leitura de um documento do organismo superior. Aproximadamente às 6 horas, descobri sem querer uma luz muito grande no céu, a sudoeste. A princípio, essa luz era tão grande quanto uma jujuba. Ela descia lentamente, aumentava sem cessar, e sua luminosidade se acentuava ao mesmo tempo. Mas não era ofuscante. Assustado por esse fenômeno raramente visto, alertei imediatamente os outros, que o acharam como eu, espantoso. Pouco depois, nossa reunião terminou e nossos soldados subiram a um monte do pátio para olhar melhor. Vimos claramente que o objeto voador fazia uma grande curva em M. Desapareceu rapidamente nas montanhas longínquas. Antes de seu desaparecimento, a luz era 50 vezes mais forte do que no começo, e sua cauda luminosa descrevia também um grande M no ar. Minha observação durou mais de 30 minutos. Estou certo de que esse fenômeno não foi uma alucinação, pois suas testemunhas são mais de 80. Não era avião, não era uma estrela cadente, nem um cometa. Muito menos um avião ou qualquer outro fenômeno natural conhecido. 26 de julho de 1978. Observação de um aviador tarimbado. Em 26 de julho de 1978, às 9h40, Chan Yong-kao, instrutor de um aeródromo militar situado em Shanxi, viu dois homens quando pilotavam um avião escola a 3.000 metros de altitude sobre a região de Changfeng. Esses dois OVNIs fizeram 2 voltas sobre seu avião e depois desapareceram. O copiloto viu o fenômeno. Chan Yong-kao perguntou à torre de controle se havia outro avião no céu. A resposta foi negativa. Na segunda metade do mês de fevereiro de 1979, por volta às 21h10, o instrutor Cha Yong-kao viu pela segunda vez um objeto voador extremamente luminoso que voava do sul ao norte quando pilotava um avião sobrevoando a cidade de Roma. A velocidade desse objeto era muito superior à de seu avião escola, um caça. Ele calculou que esse objeto estava à altura de 1.000 metros. Levando em conta a segurança, o instrutor não olhou com muita atenção. Chao Yong-kao é um piloto carimbado. Ele afirma que o objeto luminoso não era absolutamente um avião, e a essa altitude, a velocidade supersônica teria destruído, com sua poderosa onda de choque, as construções existentes em terra. 23 de outubro de 1978, um objeto voador com 2 possantes faróis. Domingo 22 de outubro de 1978, às 20h04, o piloto de um caça do aeródromo militar de Langshu, que se chama Zhu King Tong, viu um OVNI enquanto assistia a um filme ao ar livre com outros pilotos e o pessoal de serviço do aeroporto. Nessa noite o céu estava sereno e claro, sem nuvens. De repente um OVNI extremamente grande atraiu a atenção de centenas de espectadores que olhavam o objeto atravessar o céu de leste a oeste. Ao fim de 2 ou 3 minutos ele desapareceu. O objeto tinha na frente 2 luzes faiscantes, como 2 possantes faróis, e atrás uma cauda luminosa. O comprimento e a luminosidade dessas luzes estavam constantemente mudando. A velocidade do objeto era incrível. Zhu King Tong disse: esse objeto não era um avião ou uma estrela cadente, nenhuma nuvem de pássaro ou de gafanhotos.
24 de março de 1980. Naveta amarela sulcando o ar. Jing Tao, redator do jornal científico chinês Guang Minhibao, recebeu um relatório de observação de um radarista do aeroporto militar de Taiwan, província de Shanxi. O redator de Guang Minhibao transmitiu esse relatório à revista científica Ciência e Futuro. Damos aqui a tradução do significativo relato. Na manhã de 24 de março de 1980, encontrando-me no escritório, vi um objeto em forma de naveta voador no céu de sul a norte. Vi-o ao levantar do sol. Olhei meu relógio que marcava 6h34 e 37 segundos. Havia um vago rastro atrás dele, sugerindo que já havia voado durante certo tempo. O objeto parecia muito com uma naveta ou um cometa. Tinha a frente densa e a traseira um tanto fluida. Seu rastro era talvez formado por vapor provocado por sua velocidade vertiginosa. Todo o objeto era amarelo. Tenho já a experiência de 7 anos de voo e calculei que o objeto estava a 5.000 e 10.000 metros de altitude. Não tinha acontecido neste momento nenhum acidente aéreo. O céu estava sereno sem a menor nuvem. Fim de outono de 1980, um OVNI perseguido por motociclistas militares. Um dia recebi a carta de um amigo que trabalhava em A Tarde de Pequim. Essa carta continha um relato de observação não datado. Segundo fonte desconhecida, os soldados de uma unidade ligada ao comando militar do distrito de Tangshan, província de Hebei, viram um objeto luminoso como a Lua. O objeto voador lançava uma névoa em todos os sentidos. Ficou suspenso alguns minutos no ar, depois lançando um denso vapor. Ganhou altura para mais uma vez ficar imóvel durante certo tempo, antes de subir novamente, ainda soltando vapor, e assim por diante, até seu definitivo desaparecimento. Crendo-se alguma coisa hostil, o comandante ordenou a seus homens perseguirem o objeto insólito. Os motociclistas percorreram uma dezena de quilômetros e, como os caminhos montanhosos eram muito difíceis, tiveram de abandonar a perseguição e retornar decepcionados ao quartel. 6 de setembro de 1980, um enorme crepe avermelhado e artilharia. No escritório de redação da revista Exploração OVNI, folheamos numerosos documentos sobre os OVNIs. O relato seguinte, redigido por todos os soldados de uma companhia de artilharia sediada em um ponto estratégico da província de Jiangsu, mereceu particularmente nossa atenção. Somos soldados de uma unidade de artilharia sediada na província de Jiangsu. Vimos no ano passado um OVNI. Queremos contar o que se passou. Era noite, por volta das 23 horas, em 6 de setembro de 1980. Estávamos realizando exercícios militares noturnos no campo, perto de nosso quartel. De repente, um soldado descobriu um engenho voador luzente que planava em nossa direção. Aos seus gritos, todos levantamos a cabeça e vimos um objeto redondo, como um véu luminoso, voando lentamente no ar. Grande como um prato, ele brilhava todo vermelho e era seguido de uma cauda brilhante de 1 metro, uma coisa vermelha arredondada, como uma cauda luminosa sobre o fundo azul do céu. Que espetáculo magnífico! Essa cauda mudava constantemente de cor. Segundo um oftalmologista da seção de reconhecimento, o objeto se encontrava a 200 metros de altitude e sua velocidade era mais ou menos a mesma de um avião de carreira. 2 minutos depois, o objeto aumentando subitamente sua velocidade, brilhou muito mais forte do que antes e sua cauda tornou-se efervescente. Num piscar de olhos, ele desapareceu misteriosamente. Os soldados chocados estavam boquiabertos. Após o fenômeno, o secretário de nossa unidade escreveu ao observatório Zigshan de Nanquim para registrar o fato, mas não recebemos resposta. Todos os soldados da unidade de artilharia, o diretor do departamento político, X, abaixo-assinado, 23 de janeiro de 1981, vi uma coisa bizarra no telhado.
Li Naiping, chefe adjunto do departamento de propaganda da guarnição de Qingdao, escreveu ao redator-chefe adjunto da revista Exploração OVNI, Shibo, transmitindo-lhe parte de uma observação de um OVNI. No começo deste ano, no interior do quartel próximo a Zhujiang, da comuna popular de Fengsheng, distrito de Haiyang, província de Shandong, descobriram um objeto voador não identificado. Teve 3 testemunhas diretas: a mãe do comissário político de um batalhão, que viera visitar seu filho, a mulher do médico militar Xu Xiong e a mulher do vice-instrutor do batalhão, Xuang Shulan. A mãe do comissário político e a mulher do médico militar estavam então dentro de sua casa. Viram apenas uma luz vermelha que clareava o interior de seu quarto. Estando fora da casa, Xuang Shulan viu bem o objeto não identificado que estava a uma dezena de metros dela. Xuang Shulan me contou o seguinte: isso aconteceu na noite de 23 de janeiro de 1981, às 19h08. Nesse dia havia nevado. Após o jantar, saí de casa para retirar a neve acumulada em minha porta. Mal coloquei o pé para fora, vi uma coisa enorme, de forma redonda, lançando luzes vermelhas sobre o telhado da casa diante da minha. Essa coisa tinha um diâmetro de 5 a 6 metros. Sua parte superior era cônica e sua parte inferior chata. Não se movia, estava imóvel a 80 centímetros do telhado. Seu cetro lançava uma luz vermelho escuro, tinha uma auréola amarela. Espantada, tive vontade de chamar meus filhos que estavam dentro de casa, mas o objeto luminoso se afastou lentamente até desaparecer por completo. Minha observação durou 2 minutos. Na manhã seguinte, não constatei nenhum vestígio sobre o local. Depois disso, fiz várias pesquisas com as testemunhas e discuti com oficiais e soldados. Nosso acampamento se situa numa localidade muito longe da cidade e a uma dezena de quilômetros da vila do distrito. Pode-se excluir a hipótese de um balão sonda. Aliás, as unidades militares ou científicas das redondezas me responderam que não havia feito experiências ou exercícios aéreos. Todos nós fomos unânimes ao pensar que se tratava sem dúvida de um OVNI. Tendo lido essa carta, enderecei um questionário ao chefe adjunto do departamento de propaganda da guarnição de Qingdao, Li Naiping, fazendo-lhe as seguintes questões. Pode-se pedir à testemunha Shang Shulan para fazer um relatório por escrito? Pergunta. O senhor fez pesquisas? Gostaria de enviar-nos as anotações feitas ao longo dessas pesquisas? Pergunta. Qual a conclusão definitiva de suas pesquisas? Pergunta. Quais foram os pontos de vista dos oficiais dos soldados ao curso das discussões? Pergunta. Qual o estado de saúde das 3 testemunhas? Pergunta. Elas têm problemas de ordem psiquiátrica? Pergunta. Depois do evento, apresentaram algumas mudanças psicológicas? Pergunta. Ouviu-se algum barulho? Pergunta. O senhor poderia pedir às testemunhas para descrever a luminosidade do objeto? Pergunta. Houve alguma modificação? Ticou? Pergunta. Qual era a forma exata do OVNI? Pergunta. Havia alguns pormenores anexos, antenas, janelas, escadas, etc? Pergunta. As testemunhas aprenderam a constituição exata do OVNI? Pergunta. O OVNI era transparente? Pergunta. Eis a resposta dada pelo chefe adjunto do departamento de propaganda da guarnição de Qingdao, Li Naiping, ao redator-chefe adjunto da revista Exploração OVNI, Shibo, caro amigo. Eis minhas respostas às suas 10 questões. Remeto-lhe pela presente o relatório redigido por Shang Shulan, acompanhando de sua foto e de um esboço desenhado igualmente por Xuang
Conduzi 3 pesquisas, mas não fiz nenhuma anotação. Desculpe-me por não poder satisfazê-lo. A conclusão de minhas pesquisas é que se tratava de um OVNI real e não de um balão sonda, nem de qualquer outro objeto solto por um avião. Era uma manifestação de OVNI, mas certamente o OVNI não significa necessariamente a visita de extraterrestres. As pessoas da pista dividem em 2 opiniões. A maior parte acha que era um OVNI real, pois há 3 testemunhas femininas, das quais uma é uma mulher de mais de 60 anos. Elas não mentem. Alguns camaradas pensam que o fenômeno não é necessariamente um OVNI, mas possivelmente alguma outra coisa. Esses camaradas não negam a realidade do fenômeno. As testemunhas gozam de boa saúde, nenhum problema psiquiátrico. O fenômeno não as marcou com nenhum efeito psicológico. O OVNI não fazia barulho algum, mas exatamente as testemunhas nada ouviram. O objeto tinha uma luminosidade intensa. Chuang Chulan conta que ela não ousava olhar diretamente para as luzes lançadas pelo objeto desconhecido. A luminosidade era constante e invariável. O OVNI tinha uma forma redonda, vertical, nem janelas, nem antenas, etc. Como o objeto estava envolvido numa auréola amarela, Chuang Chula não pôde ver a constituição exata. O objeto não dava a impressão de ser transparente. Ainda um esclarecimento. Segundo o Chuang Chula, o OVNI se deslocou para a direção sudoeste, logo que se fez bem menor do que no começo, apagou-se começando pela borda. Por conseguinte, pode-se dizer que ele se apagava à medida que se distanciava. Li Naiping, chefe adjunto do departamento de propaganda da guarnição, Anexo 1. Testemunho de Chuang Chula. Meu relato de observação de um fenômeno estranho. Em 23 de janeiro de 1981, após o jantar, nevava muito. Depois da transmissão da história de Wei Fei pela rádio da província de Shandong, isto é, às 19 horas 5 ou 6 minutos, saí ao pátio da casa para limpar a neve. Mas mal pus os pés para fora, vi a uns 300 metros de mim uma coisa de forma semicircular. À primeira vista parecia suspenso sobre o telhado da casa diante da minha. Vi apenas uma parte da coisa, pois sua região inferior estava escondida pelo telhado, que ficava uma dezena de metros de mim. Sua maior largura era de 7 metros. Não sei quantos metros havia entre o objeto luminoso e o solo. O objeto insólito tinha uma cor vermelha forte, estava circundado por uma cor amarela com largura de 10 centímetros. Ambas as cores eram radiantes. Vi o objeto durante 2 ou 3 minutos. Como espetáculo era magnífico, chamei meus filhos que estavam estudando. Mas a coisa já se tinha apagado quando eles abriram a porta para sair. Antes de seu desaparecimento completo, o objeto se deslocou para o sul e tinha ficado menor. Chuang Chula, assinado, idade 36 anos. Anexo 2. Testemunho do médico militar Xu Shi Yong. A propósito do que se passou em nosso quartel, ouvi falar disso por minha mulher, assim que voltei de uma reunião ocorrida na divisão. Minha mulher me disse que às vésperas de meu retorno, uma luz vermelha tinha atravessado a janela e iluminado as paredes de nosso quarto. Crendo que lá fora havia um incêndio, ela sentiu grande medo. Ao fim de 4 ou 5 minutos, a luz se apagou. Na manhã seguinte, ouvimos a mulher do vice-instrutor do batalhão dizer que, sobre o telhado da minha casa, houve uma enorme bola de fogo. É tudo que eu sei sobre esse caso. Depois da festa de Ano Novo do calendário lunar, minha mulher retornou para minha cidade natal, Xu Xin Yong, assinado 1º de junho de 1981. Anexo 3. Testemunho do comissário político Shang Jiang Jiaxing. Às 7 horas da noite, mais ou menos, em 23 de janeiro de 1981, aconteceu um fenômeno insólito. Nesse dia eu não estava em casa, mas no escritório da divisão. Voltei no dia seguinte. Minha mãe me contou o que segue. Por volta de 7 horas, ela se recolheu, deitada de lado, e estava olhando para a janela.
De repente viu as paredes de seu quarto iluminadas por uma luz vermelha com duas incidências. Não ouviu nenhum barulho. A mulher do vice-instrutor de nosso batalhão e a mulher do médico militar também viram o fenômeno. O próprio vice-instrutor me disse que houve essa noite uma grande bola vermelha que se apagou muito rapidamente. Eis tudo o que sei. Jianxing, assinado comissário político do batalhão, 2 de julho de 1981. Shibo, a China e os extraterrestres.